Olá, saudações, salute a tutti. Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Sou Leonardo Magalhães e hoje você vai viajar para a literatura portuguesa, Memorial do Convento. José Saramago, Nobel de 98, né? 1998. Saramago, esse é um livro complicado que eu estou voltando a ler, né? Então, paramos 20 anos atrás, eu li uma parte do livro, aí não entendi muito e tal. Fui ler o História do Cerco de Lisboa, que passa a falar nas Cruzadas, né? Inclusive aí eu li também metade do Cerco de Lisboa, aí parei um tempo e voltei, né? Li e aí reli, acho que foi ano passado, teve um vídeo aí sobre a história do Cerco de Lisboa, que também é um drama histórico, né? Um romance histórico igual a isso aqui, que se passa no início do século XVIII. O Cerco de Lisboa é na época das Cruzadas, né? Então, século XIII, se eu não me engano, século XIII. Tá. Então, Memorial do Convento é um romance histórico que aqui você conhece a família real daquela época e um casal, né? A Blimunda e o Baltazar, né? As sete luas e os sete sóis, tá? Ela é a Blimunda, os sete luas e o Baltazar, sete sóis, tá? E também tem o Bartolomeu de Gusmão. Bartolomeu de Gusmão, né, é aquele padre voador, né? Então não é o primeiro, não é o primeiro brasileiro que foi voar na Europa, né? Igual o Santos Dumont. Ele é um pré-Santos Dumont porque ele era Bartolomeu Lourenço de Gusmão, ele era um dos balonistas, né? Ele fazia balão e tal, tem a passarola, então tem um lado meio realismo mágico aqui na história. Tem o Domenico Scarlatti, né? Domenico Scarlatti é um maestro, um sinfonista daquela época lá, compositor musical. Então são romances históricos no sentido que tem, né, a família real, você tem músicos, você tem artista, você tem padre e tal. Reconstrução de época, tem o Tribunal de Santo Ofício, né, que é a Inquisição. Então o romance abre e fecha com cenas de auto de fé. Auto de fé é quando os hereges eram queimados em fogueira em praça pública, né? Então essa é a época triste aí da Inquisição, a mão pesada da Inquisição. E aí em outro canal que eu falo de história da religião, eu contei a história da Inquisição, tá? Então é um negócio complicadíssimo, não é um assunto fácil. É claro que aqui o Saramago vai botar na conta da igreja, né? Então, toda vez que a igreja aparece aqui é de forma crítica, tá? É um romance crítico, então o Saramago não está aqui para elogiar a igreja católica, tá? Esse livro aqui realmente pega pesado para a igreja católica, assim como o Evangelho segundo Jesus Cristo, que aí foi um dos motivos do Saramago sair de Portugal e ir para uma ilha da Espanha, né? A gente conhece a história aí do Saramago. Já falei também do Evangelho segundo Jesus Cristo, né? Nesse canal já contei a história, que é um livro polêmico, mas é uma literatura, né? Não é teologia, tá? O Saramago não é teólogo, o Saramago não é sacerdote, tá? Então as pessoas não sabem fazer uma leitura literária, né? É claro que o Saramago tenta ser chocante às vezes, mas ele é um bom escritor, né? Então vamos dar esse desconto para ele aí. Memorial do Convento então não vai elogiar a Igreja Católica, vai mostrar os podres, mas aqui tem um bom personagem que é o padre, né? É o meu personagem predileto na história, o Bartolomeu. Achei sensacional a criação do padre, um padre cientista, né? Um padre preocupado com a razão e a fé. Então ele tenta conciliar a razão e a fé. Então essa ideia de que a igreja é contra a ciência, ó, tal. Tem uns exageros assim, mas não é, né? Assim, aqui você vê um personagem que consegue conciliar. E vários padres, né? Vários padres ficaram famosos por algum motivo por tentar conciliar ciência e religião. Você vê aí, por exemplo, o Lemaitre, que fez aí a teoria do Big Bang, né? Big Bang, você tem também o Teilhard de Chardin. O Teilhard de Chardin tenta conciliar aí estudos da evolução e a criação ao estilo de Gênesis, né? Ou seja, tenta conciliar aí a religião a religião e a ciência, né? O evolucionismo do Charles Darwin, ou Darwin, né? Então você tem grandes padres, pensadores, cientistas ao longo da história. Então essa ideia, a igreja é contra a ciência, é complicado, né? Mas aqui no livro dá essa impressão. Então já abre aqui com o casal real, né? O rei da época, a rainha da época, você vê que é um casal complicado, é um casal arranjado, é um português e uma vienense, né? Uma princesa austríaca. E há um casamento arranjado, eles não se gostam, não tem nenhum afeto, tentam arrumar filho. Ele faz uma promessa que se tiver um filho vai fazer um convento. Aí vai construir o convento de Mafra, que é a história aqui do convento de Mafra. E aí quem vai trabalhar na obra? Esse Baltazar que está lá em Lisboa, pobre lá, né? Ele foi para a guerra, é um ex-soldado, foi para a guerra, perdeu a mão esquerda na guerra. E ele encontra lá durante o Auto de Fé a menina, a moça aqui da história, que é a Blimunda, né? Que vai ser as sete luas. E ela vai ver a mãe ser desterrada, né, por causa da Inquisição, e ela vai se apaixonar por esse Baltazar, e eles vão viver junto e vão fazer amizade com esse padre. O padre vai ajudar o casal e tal. O padre quer fazer a passarola lá, o balão voador lá, né? E aí esse Baltazar vai trabalhar na obra desse convento, e você vai ver as condições desumanas da obra desse convento,
tá? É um convento lá, e o porquê? Porque o rei arrumou um filho, não, o rei que é cheio de amantes também, né? Esse rei que também, o rei é cheio de amantes e tal, aí conseguiu, né, ter um herdeiro, e aí prometeu aos franciscanos, né, aos católicos da época aqui, né, aos freios franciscanos, que ele construiu um convento nessa cidade de Mafra, e aí vai gastar mundos e fundos, né? Vai gastar maior dinheiro para poder fazer essa obra, só que aí não vai preocupar muito com a condição de trabalho, né, dos operários lá da obra. A gente sabe como é que é, né? Quem já leu Os Pilares da Terra, do Ken Follett, né, que é um romance inglês, aí ele vai contar a história disso aí, da construção das catedrais, né? Como é que o povo morria mesmo, as condições de trabalho. Hoje em dia o pessoal tem semi-escravidão, né? No Brasil ainda tem a semi-escravidão, que são pessoas que vivem semi-escravas, né? Ou seja, pessoas que estão em regime de quase escravidão. Então imagina essas obras da Idade Média, né? Final, né? Início do Iluminismo aqui, né? Então nós estamos no início do século XVIII, que é a época das últimas autos de fé, né? Então ao longo do romance, acho que tem 2 autos de fé, mas ainda tem mais um, né, na história do século XVIII, e aí no século XIX acaba a Inquisição em Portugal. E lembrar que tinha Inquisição no Brasil também, né? Então eu já comentei no outro canal lá a história da Inquisição no Brasil também, como é complicado, por que tem Inquisição no Brasil, né? E aqui o tempo todo a menina fala, eu não sou judia, não sou semi-judia, não sou cristã nova, né? Porque ela não quer ser perseguida, né? E ela quer fazer amizade com os padres também, porque inclusive esse padre aqui da história, né, que é o Gusmão, né, o Bartolomeu Gusmão, ele é um homem mais tolerante, né? Então muitas vezes parece que ele tem assim, né, não acredita muito na seriedade da instituição, mas continua seus estudos, né, faz lá suas experiências com balão, e em algum momento ele também será perseguido pela Inquisição, né? Então tem essa questão, tem essa mirada na história, que vão arrumar um jeito lá de falar que ele mexe com feitiçaria, com cabalá, com hermetismo, com alquimia, e essas coisas eram meio proibidas na época, né? Para quem lê vários livros aí dessas histórias da alquimia e tal. Então parece que ele também vai ser perseguido pela Inquisição, né? Tem que fazer uma pesquisa histórica disso aí, mas parece que não é por causa das pesquisas científicas dele, não. Parece que era um rolo na corte lá, essas críticas que ele devia fazer, né? Porque ele era realmente um homem que era da fé e da razão. Então ele criticava aquelas pessoas que entravam na religião apenas por interesse, né? Igual a gente vê, igual o Vermelho Negro do Stendhal mostra isso, né? Pessoas que seguem a carreira eclesiástica, viram sacerdotes, por interesse pessoal, né? Interesse de classe, manter a exploração. Então não é porque a pessoa se converteu ao evangelho, não é porque a pessoa tem uma vivência cristã, não. São pessoas que aproveitam a Igreja Católica para ter poder, porque a Igreja Católica era a instituição da época, né? E aí na época de Contra-Reforma, Iluminismo, né? Então tem essa questão aí da reafirmação da Igreja Católica, por isso que tinha Inquisição. A Inquisição foi uma reação que a Igreja teve em relação às heresias, em relação à Reforma Protestante e em relação ao Iluminismo. Então é a Igreja reagindo, tá? A Igreja não começou a Inquisição por vontade própria, ela veio como uma reação a problemas medievais ali que tinha, né? Inclusive revoltas camponesas, né? E Lutero também estava envolvido nisso aí. Inclusive o Lutero apoiava os príncipes alemães contra as reformas camponesas, né? As revoltas camponesas. Então o Lutero também era conservador nesse ponto aí, né? Então não é porque, o Lutero... Nesse ponto o Lutero acaba concordando com a Igreja Católica, porque mantém a pressão contra os camponeses, né? E o Lutero não queria aliás, o Lutero do lado dos príncipes alemães era contra as revoltas camponesas, é isso, né? Resumindo o problema. Então aí, esse painel de época aqui é essa transição aí da Contra-Reforma, Iluminismo, e até meados do século XVIII. Né? E aí o central da história é contrapor os dois casais, o casal real, que não se gostam, né? Tá ali por formalidade, e o casal que se ama, que é o casal, né, Ablimundo e Baltazar. Tá bom? E aí tem essas figuras históricas, que é o Gusmão, né, o padre Gusmão, aí o voador, tem o Domenico Scarlatti, que é o compositor, né, o sinfonista da história. Então ele tenta fazer esse romance histórico, ou seja, colocar personagens assim meio, né, à margem, né, contrapondo com a realeza e com alguns aspectos de realismo mágico. Por exemplo, a Blimunda consegue ver o interior das pessoas, ela consegue ver inclusive os sentimentos das pessoas, né, quase que lê pensamentos também. Ela não só vê o interior das pessoas, como ela quase que lê o pensamento das pessoas também. Então ela sabe coisas, né? Aquela pessoa está doente, aquela pessoa tem problema do coração, aquela pessoa ali é um hipócrita, aquela pessoa ali vai morrer não sei o quê. Então são elementos de realismo mágico, igual ela coletar a vontade das pessoas, coletar o éter das pessoas,
E com esse éter é que o padre Gusmão vai fazer as bolotas lá de éter que vai elevar a passarola. Em algum momento o padre vai conseguir elevar essa passarola, só que vai cair, né? Em algum momento vai cair, a Inquisição vai saber que ele voou com a tal passarola, isso é uma feitiçaria, isso é uma bruxaria, vai o ombro à Inquisição, né? Porque não entenderam lá esse aspecto do realismo mágico da história aqui, né? E aí fala, vendo, nessa época aqui que o Saramago passou mais a flertar com o realismo mágico, igual tem o Jangada de Pedra. Jangada de Pedra é um outro romance dele em que simplesmente a Península Ibérica se destaca da Europa e sai vagando pelo Atlântico. Né? Quem lê o livro sabe isso aí. A Jangada de Pedra é Espanha e Portugal, né? A Península Ibérica destaca nos Pirineus, né? Pirineu é aquela cadeia de montanha ali entre a Espanha e a França, e aí o continente, a Península Ibérica, de onde nós viemos, né, portugueses e espanhóis, e fica vagando pelo Atlântico. Então é uma coisa assim. Então lá o ensaio sobre a cegueira, né, as pessoas ficam cegas, então ele começa a usar vários elementos de realismo mágico, imitando Garcia Marques e outros, né, o Borges, né, o Julio Cortázar, né, que é essa literatura hispano-americana. Né? A literatura hispano-americana gosta muito de realismo mágico, e aí é uma influência para o Saramago, né? E aí você pode ver que os vários romances dele, Intermitências da Morte, o personagem é a morte, né? Então, quando o Saramago começou, ele começou no realismo, né? A obra dele é realista, preocupação social, você pode ver que tem, em todas as obras tem essa preocupação social, só que de um certo período, né, o Saramago passou a investir mais em romance histórico e depois romance de realismo mágico, né? Então, por exemplo, o Cerco de Lisboa é o mais histórico, esse também é histórico, só que tem elementos de realismo mágico. Ensaio sobre a cegueira, mais realismo mágico, a caverna, né, Intermitência da Morte, o Ano da Morte de Ricardo Reis, sempre tem elementos de realismo mágico. Né? Tem alguma fantasmagoria acontecendo na história. Interessante isso aí, pessoal, né, especialistas em Saramago apontam isso aí, né? O momento em que ele estava mais realista, né, quase um realismo soviético, podemos dizer assim, que é aquele realismo bem, né, naturalista, e depois começou a virar um realismo mágico, que é sobrenatural. Elementos sobrenaturais acontecem na história, tá? Não é a fantasia, tá, gente? Fantasia aí é o Tolkien, tá? Fantasia é outra coisa, né? É igual o Kafka, né? É um mundo completamente normal e acontece alguma coisa extraordinária. Isso que é o realismo mágico, tá? Não é a fantasia. É claro que você pode falar, isso é um elemento fantástico, né? Mas elemento fantástico é outra classificação, né? Tem até o realismo fantástico mesmo, que aí coisas fantásticas acontecem no mundo real. Né? O realismo mágico não, o realismo mágico é uma coisa estranha, exótica, e as pessoas continuam convivendo com isso. Tá? Então, basta ver lá esse cânone do realismo mágico que tem os 100 anos de solidão. Né? Que as coisas acontecem, são estranhas, são exóticas, mas as pessoas continuam, incorporam isso, e esse extraordinário surge como contraponto à história. Então você tem a violência, tem a luta de classe, você tem a pobreza, você tem a exploração do trabalho e você tem o elemento mágico. Tá? Então isso que o Saramago começou a fazer. Só vou colocar elementos mágicos e vou continuar fazendo a minha obra de crítica social, de engajamento, né, da luta de classes, etc. Que essa é a praia do Saramago. Né? A obra do Saramago é extremamente crítica, né? E o pessoal fala, esse cara é um comunista, né? Pois é, o Saramago começou como comunista mesmo, tá certo. É a visão de mundo dele, tá? Então é a preocupação mesmo em esclarecer, falar da exploração de classe, vai mostrar aqui realmente como é que a realeza se mantinha no poder, como é que era a colisão de poder entre a realeza e os nobres, né? A nobreza, a realeza e o clero, tá? A nobreza que entende os seus feudais, tá? Seus feudais, você tem a realeza, a dinastia, né? A família real. Você tem a nobreza, que é os donos de terra, os latifundiários, né, o pessoal ricão lá, os condes e tal, os duques e tal. Você tem o clero, os sacerdotes, né, e você tem o alto clero e o baixo clero. Né. Então, a Saramago faz altas críticas a essa serviciência, né, submissão, tá bom? Submissão do baixo clero ao alto clero, e aí a coligação do alto clero com a nobreza e a realeza. Tá? Então mostra isso aí. E aí ele trata com simpatia aqui só o Gusmão, né? Só o padre Gusmão aqui, que é um personagem fantástico da história, que eu mais gostei. Mas a Blimunda, Sete Luas, também é interessantíssima, né? O poder que ela tem de observar as pessoas, assim. A personagem muito bem construída. E o Baltazar também é interessantíssimo, né? Que ele está sempre ali pronto para ajudar as pessoas, um cara muito desprendido, perdeu a mão na guerra, né? Uma coisa impressionante assim, mas mostra mesmo como é que é a situação dos trabalhadores daquela época. Tá? É um livro assim, sensacional.
E aí vou ler mais obras do Saramago, né? Preciso ler mais o Jangada de Pedra mesmo, né? Acho que vou até reler o Jangada de Pedra. E aí, quem sabe, que vem eu gravo aí a releitura de 2026, a Jangada de Pedra do Saramago. Tá? Deixa anotado aí, vou fazer isso mesmo. Vou reler a Jangada de Pedra, que vai contar a história da Península Ibérica vagando pelo Atlântico, tá bom? Então é isso aí, grato pela atenção. Não deixem de compartilhar.